Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos de Liga da Arábia Saudita, onde temos a equipe do Al Tawon enfrentando a equipe do Al Ittihad. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Tawon, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Al Tawon é a nona colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Al Ittihad, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Al Ittihad é a segunda colocada do Campeonato da Arábia Saudita com 46 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Al Tawon, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Al Ittihad. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Al Ittihad para vencer. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Osasuna. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Real Sociedade pelo Campeonato Espanhol é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Osasuna é a 8ª colocada com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Real Sociedade e 4 vitórias para a equipe do Osasuna. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga da Romênia, temos a equipe do Petrolul enfrentando a equipe do FCSB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Petrolul, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Petrolul, pelo Campeonato Romênio, é a 7ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do FCSB, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do FCSB é a 5ª colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do FCSB. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. FCSB para vencer. Pela Primeira Liga do Egito, temos a equipe do Al Ahly enfrentando a equipe do Project. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ahly, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Al Ahly é a 2ª colocada do Campeonato Egípcio com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Project, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Project é a 6ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Al Ahly. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Al Ahly para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Winterthur enfrentando a equipe do Zurich. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Winterthur, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Winterthur é a 12ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Zurich, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Zurich é a 8ª colocada do Campeonato Suíço com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Winterthur, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Zurich. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Zurich para vencer. Copa da Bélgica, temos a equipe do Antwerp enfrentando a equipe do Anderlecht. O primeiro jogo ficou com a vitória do Anderlecht por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antwerp, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Pelo Campeonato da Bélgica, a equipe do Antwerp é a 4ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Anderlecht, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Anderlecht é a 5ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Antwerp, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Anderlecht. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols.
partida acima de 1,5. Pelo campeonato italiano, temos a equipe da Fiorentina enfrentando a equipe do Inter de Milão. Esse jogo, que foi um jogo interrompido, está dando continuação hoje. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fiorentina, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe da Fiorentina, pelo campeonato italiano, é a sexta colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe da Inter de Milão é a segunda colocada com 51 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Fiorentina e 4 vitórias para a equipe da Inter de Milão. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Tottenham. O primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do Tottenham venceu o Liverpool por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool pelo campeonato inglês, a equipe do Liverpool perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Liverpool é a primeira colocada com 56 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Tottenham é a 14ª colocada do campeonato inglês com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Liverpool e 2 vitórias para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Liverpool para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência pelo Campeonato Espanhol, a equipe do Valência perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Valência é a 19ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Barcelona é a 3ª colocada com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Barcelona para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Antwerp versus Anderlecht, partida acima de 1,5. Al-Ahly vs Project, casa, Al-Ahly para vencer. O Intertour vs Zurich, fora, Zurich para vencer. Alto Atom vs Al-Ittihad, partida acima de 2,5. Liverpool vs Tottenham, casa, Liverpool para vencer. Real Sociedade vs Osasuna, partida acima de 1,5. Valencia vs Barcelona, fora, Barcelona para vencer. Pelos estaduais do Brasileirão, temos o Atlético Paranaense vs São Joséense, partida acima de 1,5. Pelo Paulista, temos Palmeiras vs Corinthians, partida acima de 1,5. Pela Copa Verde, temos Goiás vs Rio Branco, casa, Goiás para vencer. Pelo Carioca, temos Nova Iguaçu vs Botafogo, vamos de partida acima de 1,5.